comparecimento de todos aí, porque eu acho que é bem importante, a gente está no momento de fechamento, então esse não é o projeto ainda fechado, né, mas é a ideia do projeto para vocês conhecerem e poderem compartilhar todas as opiniões serão muito bem-vindas. Então, só para eu apresentar... Mari, peraí, Mari, peraí que não começou ainda. Agora que começou a gravar. Tá, posso Tava meio começar? lento. Tá, Agora tu começa, tá? Só se apresenta, porque é legal, fica na gravação, assim, para as pessoas depois saberem do que se trata, tá? tá. Então, pessoal, meu nome é Mariana, eu sou aluna de doutorado, então essa é a ideia do meu projeto de doutorado. Então, é estimulação transcraniana por corrente contínua associada à fisioterapia em pacientes com ataxias neurodegenerativas. É um ensaio clínico randomizado triplo crossover. Então, eu vou falar rapidamente assim um pouco das ataxias, para quem não conhece, né, as ataxias cerebelares degenerativas. Então, as ataxias são um grupo... Mari, Oi. desculpa, mas nem eu. Eu não sei se pro restante, mas para mim tá parado na tua capa e ele não tá maximizado. Tá, para ti tá correndo a apresentação? Tá Para correndo. mim também está parado. Para mim também. Espera aí, então, que eu vou interromper e vou começar de novo, então. É, não tá correndo. Espera aí. Ué. Parou aí, gente? Saiu da apresentação. Coloca para apresentar de novo e aí dá um F5 aí que maximiza a tua tela. Tá. F5. E agora, gente? Não. Nada? Tu tá apresentando a tela cheia, a tela toda, Mari, ou tu tá apresentando só Ou a tela cheia, não dá para apresentar assim? é a melhor maneira, a tela cheia. Mas eu só tô vendo o PowerPoint aqui, eu não tô vendo. Porque quando tu escolhe a opção tela cheia, ele mostra todo o teu computador, todas as tuas abas. Aqui tá aparecendo só o PowerPoint, tu não tá escolhendo só a tela A do PowerPoint. janela pode ser? Não escolhe só a janela do PowerPoint, escolhe assim, ó, tela cheia, toda a tela do computador. Quando tu põe ali apresentar, vai aparecer o que tu escolhe. Tá, Escolhe o peraí. modo tela cheia, que daí aparece tudo que tu mexer no teu computador, ele vai mostrar para nós, entendeu? Daí tu escolhe Tá. a Tela página do... cheia, tá aqui. Aí. Perfeito. Entendi. Agora vai dar certo. E agora, gente? Agora sim, agora põe F5 aí, dá um... Agora sim. Vai dar. Vai lá. Ó, vai passar. Passou? Passou. Então tá, desculpa, gente, eu não sei ainda muito, eu estou aprendendo essa parte também. Então, como eu estava falando, então, eu vou falar um pouquinho das ataxias cerebelares degenerativas, então. É um grupo de doenças, né, que tem... elas são heterogêneas entre elas, mas todas causam uma degeneração nas células de Purkinje do cerebelo. E o sintoma principal que esses pacientes relatam é em relação ao equilíbrio, né, e à marcha. Além de outros sintomas que eles podem apresentar, como dificuldade visual, né, distúrbios do movimento, tremor, distonias, disartria, né, disfagia, alguns sintomas relacionados à espasticidade, neuropatia periférica e outros sintomas não motores, como as alterações cognitivas. Eles são hereditários, então a gente tem as autossômicas recessivas, em que os dois alelos, né, têm que estar alterados, né, e aí a gente tem ali a Friedreich, que é uma das mais, assim, que a gente vê mais, e as autossômicas dominantes, que nós temos os dois alelos, né, que são os casos das ataxias espinocerebelares, e eu destaco aqui, em especial, a SK3 ou doença de Machado-Joseph, que são as que a gente mais encontra aqui no Brasil. Tem também as ligadas ao cromossomo X, e as mitocondriais. Eu vou me deter um pouquinho mais nas ataxias espinocerebelares, que são as ataxias que a gente vai provavelmente focar no trabalho, né? Então, no Brasil, as mais comuns é a SK1, a SK2, a SK3, né, que é de Machado Joseph, a SK6 e a SK7.
E a incidência, né, dessas ataxias é 5 casos por 100 mil habitantes. E aí eu destaco aqui a doença de Machado-Joseph, porque aqui no Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil com maior número, né, devido ao maior número de Machado-Joseph devido à imigração portuguesa, né, da região de Açores. Então, eu até tentei um número bem atualizado para vocês, mas ali pela PAD, que tem, né, um contato com clínicas, mas eles não têm assim nada atualizado e existem ainda muitos subdiagnósticos, né? Então a gente não conseguia esse número. Então eu quis falar só, eu não ia colocar esse slide sobre a SARA, mas eu achei importante porque como eu vou falar de alguns estudos, eu acho importante para quem não conhece, né, a escala SARA. Então a escala SARA é uma escala que avalia a gravidade da ataxia. Então ela avalia a marcha, a postura, né, o equilíbrio em pé, o sentado, a fala e alguns aspectos de coordenação. E a gente consegue dividir ela nos 3 primeiros itens como a parte axial, né? E os 4 últimos como apendiculares, que também vocês vão ver que alguns estudos eles separam. E aí aqui eu trouxe um estudo que eu achei bem interessante, né? Que os autores perguntaram para os pacientes com ataxia hereditária qual era a maior dificuldade que eles sentiam no seu dia a dia e o que eles se sentiam melhor, né? E aí as palavras que estão, né, dentro da bolinha ali, né? As maiores foram as palavras mais faladas, né? Então a gente vê ali que quanto a maior dificuldade que eles sentiam, eles trazem o equilíbrio, a caminhada, né? A dificuldade para subir escadas, a dificuldade de se mover, né, livremente. E o que faz eles se sentirem melhor está muito envolvido com a diminuição, né, dos sintomas, né, o tratamento para os sintomas, a fisioterapia, o exercício, né, ali a relação, a interação social, o suporte da família. E aí a gente, né, pensa o quanto está envolvido, né, esses aspectos do equilíbrio e da questão deles conseguirem se mover com a qualidade de vida deles, né, e com essa capacidade, né, deles de conseguir se movimentar e tudo. E aí, vindo nessa direção, a gente já sabe que, né, que não tem tratamento medicamentoso para ataxia, porém, a fisioterapia tem um grande papel, né? E eu trouxe esse estudo, né, que é uma meta-análise que mostra, né, o efeito da fisioterapia na severidade da ataxia e no equilíbrio desses pacientes. Então, é um tratamento muito bom, né, físio, mas a gente precisa de outros, né? E aí que vem, né, a neuromodulação, que eu queria falar para vocês, que é o que eu vou apresentar, que é um tratamento promissor. E aí eu trouxe toda uma parte de neuromodulação, porque eu acho que muita gente não conhece, então eu vou falar rapidamente o que é, assim, para vocês entenderem, né? A neuromodulação é a capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar estruturalmente ou funcionalmente em resposta a estímulos, né? Esse termo, ele é uma referência tanto à estimulação elétrica ou à administração de medicação aplicada em estruturas do sistema nervoso central, né? E aí eu vou destacar, elas podem ser tanto não invasivas quanto invasivas. E eu vou falar das não invasivas, no caso, a estimulação transcraniana por corrente contínua. Tá? A gente tem a magnética também, mas eu vou me focar na ETCC, que a gente chama, então, né? Estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, ela é um estímulo elétrico que vai modificar, né? Então, a gente vai colocar um estímulo elétrico, né, na região cerebral, e ele vai modificar a atividade cerebral, corrigindo padrões anormais de funcionamento e ativando novas redes neurais, ou maximizando o funcionamento cerebral. Então, o ETCC, né, ele também é chamado de TDCS, né, que é o termo em inglês, e vocês vão ver, assim, algumas pessoas falando até na clínica, TDCS. Ele é um aparelho portátil, ele tem 2 eletrodos, né, um eletrodo que é o ânodo, é o positivo, o excitatório, e um ânodo negativo, que é o cátodo, né, no caso ali da fotinho que está no paciente, né, o rosa é o ânodo e o azul é o cátodo. Ele é uma corrente galvânica, ele vai ter uma intensidade constante, né?
E ele, normalmente, a gente trabalha com intensidades baixas, de no máximo 2 mA. E, normalmente, a gente faz os protocolos, eles têm, no máximo, 20 a 30 minutos. E aí que eu quis falar um pouquinho sobre a TCC cerebelar, que é a que a gente vai utilizar, né? Que então é o ânodo, né? Então a gente vai fazer a gente vai excitar, né? O ânodo em cerebelo. Então eu quis trazer os três montagens que a gente tem, porque vocês também vão ouvir ali nos estudos, né? Sobre as montagens. Então a gente tem o ânodo em cerebelo e o cátodo embocinador, quando a gente quer pegar mais hemisfério cerebelar. A gente tem ali na figura B o ânodo em cerebelo e o cátodo em deltoide. Então, quando a gente quer pegar todo o cerebelo, né? E o cátodo a gente vai estar utilizando no deltoide apenas para fechar a corrente, que nem no músculo bucinador. E a cerebelar AC, que é a que eu tenho demonstrado ser bem promissora, e é que a gente está usando na clínica como primeira opção, é ânodo espinhal, né? No caso, o ânodo vai no cerebelo e o cátodo vai em T11. E por que a gente está usando ela? Porque acontece que, então, a gente consegue ativar toda essa rede, né, essa rede espinocerebelar, né? Então, a gente tem esses caminhos aí que estão demonstrando ser muito benéficos para os pacientes. Então, para vocês entenderem por que a gente estimula, né, o cerebelo, então eu trouxe esse artigo com racional teórico, né? Então, para entender um pouquinho, na situação A, a gente tem um circuito cerebelar normal, né? Que no caso ali em vermelho são as células de Purkinje, que vão estar inibindo o núcleo denteado, né, do cerebelo. E com essa inibição do núcleo denteado, vai haver uma excitação do córtex motor através do eixo cerebelo, tálamo, cortical, né? Então, isso é o normal, é o que a gente consegue, quando a gente consegue fazer um movimento coordenado, né? Pegar um copo d'água. Oi! Tem uma barrinha ali, aperta no ocultar, por favor. Aí. Muito Tá. bem. E agora com o teu mouse, tu consegue mexer E e isso, mostrar. mostrar o Tá. que tu tá falando, tá? Aqui, então, pessoal, é a célula de Purkinje, tá? Então, ela vai estar inibindo o núcleo denteado, né? Os núcleos profundos do cerebelo. E essa inibição, então, esse A é um circuito normal. Ele vai fazer né? Ele vai excitar o eixo cerebelo, tálamo, cortical, né? Então, a gente vai conseguir fazer um movimento de uma forma coordenada. Na situação B, é o que acontece com os pacientes atáxicos, que ali em vermelho a gente vê que tem uma morte dessas células de Purkinje, né? A gente tem uma morte neuronal, uma diminuição dessas células de Purkinje. Então, o que elas vão estar fazendo? Elas vão estar diminuindo essa excitabilidade no núcleo denteado, e isso vai fazer com que haja uma hiperestabilidade desse eixo, que é o eixo cerebelar, tálamo cortical. E o que vai acontecer lá no córtex motor? Ele vai desorganizar o movimento, que é o que acontece nos ataques, por isso essa desorganização. E por isso que é importante a gente fazer uma estabilidade no cerebelo, pois a gente vai estar regulando esse eixo, né, cerebelo, tálamo, cortical. E a situação C, que é muito pouco comum, né, que seria uma alta estabilidade das células de Purkinje, ela vai acabar suprimindo todo esse eixo, que também vai causar, né, essa desorganização. É importante a gente saber dessa fisiopatologia para a gente saber na neuromodulação quando que a gente vai estar, né, usando o ânodo e quando a gente vai estar usando o cátodo, né? Se ficarem com dúvida, a gente me perguntem. E aí, então, agora, sabendo desse racional, eu vou trazer um pouquinho sobre os estudos, né? O que a gente tem agora sobre ataxia e neuromodulação, os desfechos motores.
Então, esse é o primeiro, vocês vão ver vários estudos desse grupo Alberto Benuzzi e Bárbara Borroni, que são os que mais escrevem em relação mais artigos têm em relação à ataxia. E aí, esse foi o primeiro estudo, que eles utilizaram uma sessão de TDCS, com aquela montagem cerebelo-deltoide, e eles, então, tinham um grupo que recebeu essa intervenção, né, durante 20 minutos, e um grupo chã. E aí a gente observa aqui, né, nos gráficos, que o grupo ano do TDCS, no caso, que recebeu intervenção, ele demonstrou melhora na SARA, no ICARS, que é uma outra escala também de gravidade da ataxia, e melhora na velocidade da marcha. Aí o mesmo grupo, depois de um tempo, fez aí um ensaio clínico, né, randomizado, com 10 sessões, né, 2 semanas, uma sessão por dia, e aí eles acompanharam esses pacientes por mais 3 meses depois dessa sessão. Eles também utilizaram o ano do cerebelo e o cato do deltoide, e aí ali nos gráficos a gente vê, né, o azul é o chã e o vermelho é o ano do TDCS, e a gente vê então uma diminuição na SARA, né, que quanto menor a pontuação da SARA, menor é a gravidade, então a gente vê uma diminuição, e a gente vê se mantendo esse ganho até os 3 meses. E na ICARS a gente vê o mesmo comportamento, né, do gráfico. E aqui, então, esse mesmo grupo também fez um outro ensaio clínico, aí eles já usaram cerebelo espinhal, que foi aquela terceira montagem que eu mostrei para vocês, né? Então, eles fizeram um ensaio clínico randomizado, né? Crossover. Então, eles fizeram, os pacientes receberam o mesmo protocolo do anterior, né? 10 sessões durante 2 semanas, uma sessão por dia. E aí eles esperaram, né? Fizeram 3 meses de washout e, né? Aí fizeram o crossover. E aí a gente vê aqui, né? A linha cinza é o grupo chã e a linha verde é o grupo intervenção. Então a gente vê esse comportamento também de diminuição da SARA, né? A gente vê uma melhora na velocidade de marcha. E aqui tem um outro desfecho também que eles observaram, que foi, né, que eles coletaram, que foi em relação à qualidade de vida, que eles viram uma melhora nos pacientes, então, que realizaram o TDCS. Aqui o mesmo grupo, então, aí já com um N bem maior, né, de 61 indivíduos com ataxia neurodegenerativa. O que eles fizeram? O grupo 1, ele recebeu, no primeiro momento, na primeira semana, aquele protocolo de 10 dias, uma sessão por dia, cerebelo espinhal também. E aí, esse grupo 1 recebeu um chã nesse primeiro momento, no tempo 0 até 1. E depois de 12 semanas, 3 meses, ele repetiu e ele recebeu uma intervenção, né? De 2 semanas. E o grupo 2, ele recebeu, então, no tempo 0, 1, a intervenção, e depois de 3 meses, ele recebeu de novo a intervenção. Por quê? Porque eles queriam ver se tinha algum efeito adicional de aplicar 2 protocolos numa diferença de 3 meses, né? Então, a gente vê nos gráficos ali, que ali o gráfico, o azulzinho é o grupo 1, né, que recebeu o chã primeiro, e o verde é o que recebeu a intervenção, e a gente vê nos gráficos todos, né, que o tempo ali que eles, no tempo T0 e T1, e T2 e T3, que é no protocolo, eles têm uma melhora na SARA. A gente vê a mesma coisa no ICARS, que também é severidade da ataxia. Ali no C, a gente vê em relação a desfechos cognitivos, que é uma escala da síndrome afetiva, né? Então, é um desfecho cognitivo. Então, a gente também, nesse estudo, a gente vê isso. E também no SF36. E a gente vê que também ele se mantém esses ganhos, né? E também a gente vê que tem um efeito adicional, né? Nesse segundo protocolo, que era o que eles queriam ver. Esse daqui
é um estudo que eu quis trazer, porque ele também fala do TDCS, mas ele comparou um grupo que recebeu TDCS, uma sessão de TDCS por 20 minutos, o outro grupo recebeu a TAX, que é uma neuromodulação, só que ela não é mais uma corrente, ela não é uma corrente constante que nem a TDCS, ela é uma corrente alternada. E eles utilizaram isso porque eles acreditam, levantaram a hipótese de que essa corrente alternada poderia, por ser alternada, gerar maior neuroplasticidade no cerebelo. Então, foi comparado, então, a TDCS, a TAX e um grupo Sham, né? Uma sessão, com 24 indivíduos. E aí a gente vê que a TDCS foi superior à TAX e o Sham, né? Em relação a desfechos de marcha, né? Cadência e a velocidade, e também na severidade da doença. Né? E aqui um ensaio clínico, então, trazendo todos esses dados, esses Benuzi, né, vários Benuzi aí, mostrando também, então, pela meta-análise, né, que a TDCS é favorável, né, para os pacientes com ataxia em relação à gravidade da doença, SARA, e também a velocidade de marcha. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Então, esse estudo do MAAS, que é de 2023, o que ele fez? Ele fez, então, o mesmo protocolo, só que ele pegou só pacientes com ataxia do tipo 3, que é a de Machado-Joseph, né? Então, ele fez um ensaio clínico randomizado, e ele fez, então, um protocolo de 10 sessões, duas semanas, uma sessão por dia, né? Como todos os protocolos que a gente viu. E aí ele avaliou o tempo T0 e T1 foi a intervenção, então o T0 foi o início e o T1 foi o final da intervenção. E depois ele acompanhou esses pacientes por 12 meses. E aí, nesses desfechos todos, aí ele não viu diferença, né, nesses resultados. E aí, o que ele levantou, assim, como hipóteses, né, de não ter tido essa melhora, né, já que os outros estudos demonstraram respostas diferentes. Então, ele trouxe a questão de um maior tempo da estimulação, ele falou também em eletrodos em diferentes posições, porque ele colocou o ânodo em cerebelo e o cátodo fechando a corrente em deltoide. Então, ele levantou a hipótese de mudar a posição, né, a montagem. E ele falou também da combinação com a fisioterapia. Eu destaco aí, porque eu acho que a minha experiência clínica me traz assim resultados bem positivos em relação à neuromodulação, e a gente faz os protocolos lá com físio. Então, nesse sentido, a minha hipótese é que a fisioterapia combinada com o TCC pode melhorar o controle postural, diminuir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida em indivíduos com ataxias. Então, o objetivo, gente, então, é avaliar os efeitos da ETCC combinada com a fisioterapia em indivíduos com ataxias neurodegenerativas nos desfechos que eu falei, né? Então, controle postural, risco de quedas e qualidade de vida. Então, vou falar um pouquinho, então, da ideia do estudo. Então, o desenho do estudo vai ser um ensaio clínico, então, a gente está pensando em ensaio clínico randomizado crossover. Então, a amostra ela vai ser composta por indivíduos com diagnósticos de ataxias neurodegenerativas. Provavelmente, né, professora Fernanda, nós vamos ficar só nos pacientes com ataxia de Machado-Joseph, que é a grande maioria, assim, 95% do que eu atendo lá na clínica é Machado-Joseph. Os pacientes serão recrutados lá na clínica, né? E também na associação APAD, que eu, né, sou voluntária lá e tem muitos pacientes que acabam indo na clínica através da APAD, que é a associação aqui do Rio Grande do Sul, né, de ataxias. Então, os critérios de inclusão são os indivíduos diagnosticados com ataxias neurodegenerativas, maiores de 18 anos. Aí aqui eu acabei não colocando, gente, ali quando eu falei da SARA para vocês, mas a gente, lá no artigo, né, eles definiram assim, estágio 1, o grau leve, né, pacientes até 12 pontos na escala SARA, o moderado até 23,
e o grave acima de 23 pontos. Eu coloquei aqui grau leve a moderado, porque são pacientes que precisam, né, deambular, já que os nossos desfechos a gente vai precisar que eles caminhem, né? Então, foi por isso. Os critérios de exclusão, então, indivíduos com implantes metálicos no cérebro ou na coluna vertebral, e implantes cocleares, né? Não pode, um critério de exclusão para neuromodulação, e mulheres grávidas. Então, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para avaliar esses desfechos? Então, nós vamos avaliar através da escala SARA, né? Que é, então, como eu já falei antes, são 8 itens que avaliam marcha, postura, sentar, fala, perseguição de dedos, teste de nariz-dedo, alternância rápida de movimentos de mão e deslizamento calcanhar-canela. Então, quanto maior a pontuação, maior a gravidade da ataxia. Além disso, a gente vai utilizar o Mini-Best para avaliar o controle postural, né? Então, o Mini-Best, para quem não conhece, ele é dividido em 14 itens, que são os ajustes posturais antecipatórios, o controle postural reativo, a orientação sensorial e a marcha dinâmica. Então, ele é classificado em 0, incapaz, 1 moderado ou 2 normal. Também a gente vai aplicar o questionário a Escala Internacional de Eficácia de Quedas, né, o FES, que avalia risco de quedas. Ele é um questionário de alta eficácia, então ele tem 16 itens, né, e a pontuação varia de 16 a 64. Então, 16 é nenhuma preocupação, né, que é o mais baixo ali, e preocupação grave com quedas. Então, né, o paciente, ele vai classificar conforme ele é dado várias situações de vida diária, né? E o paciente vai dizer o quanto ele se sente preocupado naquela situação ou não. E quanto maior a pontuação, também maior é o risco de quedas, né? Desse paciente. Além disso, também a gente vai fazer estabilometria com o BioBeat, né? Para avaliar esse ângulo de oscilações, essa área de elipse, oscilações e velocidade das oscilações anterior-posterior e lateral do centro de massa, e o comprimento da trajetória do centro de massa. Então, o BioBeat, para quem não conhece, é um sensor inercial, ele é colocado nessa região aqui da sacral, né? Ele é um cinto, e aí ali ele né, faz a análise dessa estabilometria. Então, a gente vai fazer com que o paciente fique na posição bipodálica durante 30 segundos e avaliar esse equilíbrio estático. Além disso, nós vamos usar o TUG também, que avalia mobilidade funcional e risco de quedas. Então, o teste do TUG avalia a velocidade que o paciente consegue levantar da cadeira, andar 3 metros e retornar e sentar. E também nós vamos utilizar o BioBeat durante o TUG, para também fazer as análises das fases, né, do TUG. E também a gente vai usar o SF-36 para avaliar a qualidade de vida. Então, o SF-36 consiste em 36 pontuação que avaliam 8 subdomínios, né, relacionados à vitalidade, limitação para o aspecto físico, capacidade funcional, dor corporal, percepções gerais de saúde, aspectos sociais, emocionais e saúde mental. Então, a intervenção, os pacientes vão ser randomizados em 3 grupos. O grupo 1, que vai receber, então, a estimulação durante 20 minutos e vai fazer junto com essa estimulação a fisioterapia. E a gente vai manter, depois que a gente tirar a TCC, a gente vai manter mais uns 20 minutos com a fisioterapia, que é o que a gente faz lá na clínica, né? Que a gente continua tendo os ganhos da neuromodulação, então a gente aproveita mais 20 minutos de treino. O grupo fisioterapia, então, vai receber a fisioterapia isolada durante 40 minutos. E o grupo ETCC vai receber apenas a neuromodulação, né? Durante 20 minutos. Então, a ideia, então, é um crossover. Então, eles vão fazer as avaliações iniciais, né, antes do protocolo e no final do protocolo. Então, esse protocolo ele vai consistir de 2 semanas, né, uma sessão por dia durante 10 dias, né, 10 sessões. E vai ter um washout de 3 meses, né? Então, todos os grupos passarão por todas as intervenções, né?
Então, a ideia é então, fazer uma avaliação, uma reavaliação em cada intervenção. A colocação, então, como eu já havia falado para vocês, né, a gente escolheu ano do cerebelo, né, que é o que a gente está vendo que dá bons resultados ali pela literatura. A gente vai utilizar, então, uma intensidade de 2 miliamperes durante 20 minutos. Então, o ânodo ele é colocado 2 centímetros abaixo do íneo, que é uma protuberância óssea que a gente tem aqui no osso occipital, né, para a gente conseguir alcançar o cerebelo. E o cátodo ele é 2 centímetros abaixo de T11, né, ali perto de T12. E aí o protocolo de fisioterapia, que é o que eu acho, eu falei para a professora Fernanda, que é o que eu gostaria também muito da ajuda de vocês, porque foi muito difícil, muito desafiador para mim pensar num protocolo, já que eu conheço os pacientes e sei das dificuldades, e lá na clínica a gente trabalha muito individualizado, assim, um paciente às vezes cansa mais do que o outro dentro do protocolo. Então eu tentei focar esse protocolo em controle postural, mas eu ainda estou achando bastante coisa, assim. Só para falar para vocês, eu acho importante falar como é que a gente faz na clínica, né? Nos primeiros 20 minutos, a gente avalia ali pelo mini-best quais são os domínios que estão mais afetados do controle postural e da SARA, e a gente foca nos primeiros minutos ali, os primeiros 10 minutos, em atividades mais estáticas do controle postural, né? E depois a gente faz um trabalho de marcha, né? A gente tenta dividir para não ficar só esses primeiros 20 minutos apenas em trabalho estático. E depois, nos outros 20 minutos, dependendo de como o paciente está, a gente continua o trabalho, né, do que a gente, né, o que está mais difícil, e a gente vai indo, né, mas a gente divide. Por quê? Porque a gente acredita que aqueles 20 minutos da neuromodulação é o momento primordial ali, né, da estimulação. Então, aqui eu botei um pouco do que eu pensei, né, de atividades, mas eu acho que vai ser bem individualizado, assim, porque alguns dos nossos pacientes não conseguem fazer tudo, a gente vai ter que dar algumas facilitações, como aumentar a base, então eu vou mostrando para vocês e vou falando, né. Então, aqui a gente pensou em algumas coisas em relação, para começar, em relação à ativação do core, né, de já também trabalhar sentado limites de estabilidade, né. Também a gente já pensou no senta e levanta, que já trabalha ajuste postural antecipatório, elevando um pouquinho, né, esse centro de massa. Alguns pacientes talvez não consigam levantar a mão, mas aí a gente vai, né, fazer alguma adaptação para eles de auxílio também, se precisar. A gente também pensou em trabalhar em Romberg, né, com atividades de membro superior, com rotações de tronco, trabalhando esses ajustes posturais. Em tandem, então, também alguns talvez não consigam fazer esse tandem, então talvez a gente vai ter que abrir um pouquinho a base, né? Então, vai depender de cada paciente. Aí, aqui também na postura tandem, ajustes posturais também em relação à ponta do pé, né? Na parede, com a bola. Então, aqui também eu já fiz algumas coisas de unipodal, que é algo, um movimento bem difícil para eles e tem que ter várias facilitações. Então, aqui a gente pensou em algo que eles possam deslizar o pé e não tirar todo o contato, já que é muito difícil ficar totalmente no unipodal, mas já proporcionando um unipodal. Aí também subindo no step, né? Podendo estar com a mão apoiada ou não, né? Podendo subindo no step para poder exigir um pouquinho mais do controle postural. Também aqui a gangorra, né, que eles têm que passar e voltar, e eles já também vão trabalhar unipodal, vão trabalhar um pouquinho da fase da marcha, né, de apoio e de propulsão. Também esses desvios laterais, né, esses ajustes posturais antecipatórios passando, né, alguma coisa visual. Também a gente pensou em tarefas cognitivas junto, então um unipodal com tarefas que eles possam estar, que a gente possa estar exigindo um pouquinho, né, trocando as cores, para eles terem que também prestar atenção nisso. A gente tem a esteira lá na clínica, então a gente também está pensando num trabalho junto na esteira, né, com a suspensão ou
se o paciente não precisar, mas vários precisam da suspensão e ajuda muito no movimento, então a esteira. E trabalhar também o equilíbrio dinâmico fora da esteira, para a gente poder trabalhar com obstáculos, né? Fechando a base, trabalhando com diferentes direções, né? Utilizando também dupla tarefa aí cognitiva, de fazer pergunta ao mesmo tempo quando caminha, né? Poder virar a cabeça, passar obstáculos. Algumas coisas também junto com o equilíbrio dinâmico de coordenação. E também eu coloquei aqui algumas estratégias sensoriais, então, com os olhos fechados, em superfície firme, inclinada, em cima da espuma. E também trabalhar os limites de estabilidade, que são bem importantes, anteriores, laterais. E também os ajustes reativos, também para anterior, lateral e para trás também. Então, a gente, às vezes, usa até a suspensão para poder exigir um pouquinho mais desses ajustes reativos dele. Então, aí depende também de cada paciente, mas a ideia é estimular esse controle postural deles durante os exercícios. Ai, corri, né, pessoal? Mas é isso, gente. A ideia, então, é essa. Vou dizer que eu estou um pouquinho ainda em dúvida do protocolo, porque eu realmente eu tenho um pouco de receio de botar muita coisa e eles cansarem, assim, porque eu estou muito acostumada na prática ali deles. Cada paciente responde de uma maneira, né? Tem alguns pacientes que vão bem, cansam menos, tem outros pacientes que ficam bem cansados, então a gente precisa estar dosando isso. Então, a ideia é essa. Não, acho que foi bem, tu falou 40 minutos aí, falou super 40 bem. minutos? Nossa! 40. Tu falou bem, acho que deu para entender numa sequência lógica, coerente, acho que foi bem legal. Essa parte do protocolo, Mari, Eu uma estou coisa. compartilhando, eu vou parar só de apresentar para vocês. Isso. Eu acho que Essa eu parte vi do você. protocolo, acho que tu pode trocar uma ideia bem legal com a Jéssica, que está aqui, né, Jéssica? Das gurias agora que montaram todo o protocolo do trabalho dela com um nível de dificuldade, assim. Ah, Isso boa. pode servir para ti. E assim, ó, o protocolo tá ali, não quer dizer que tu vai fazer tudo igual, todos os exercícios para todos os pacientes, né? Então, tu Essa é a nunca minha vai ter esse verdade, eu acho. controle. Eu acho que a gente só tem que incluir, né? Eu acho que depois tu troca uma ideia com a Jéssica sobre os níveis de dificuldade, porque isso é uma coisa que é bem questionável, né? Ah, mas um mais comprometido, ah, não, vou para o nível fácil. Ah, um menos comprometido. E a prof que. Tá, mas Tá. Fê, acho que parou um pouquinho ali quando estava terminando de falar. Deu e uma agora travada voltou? em ti. Deu uma travada em ti agora. Tá, e agora voltou? Voltou. Tá. Não, eu só estava falando que eu acho que a gente resolve esse problema com os níveis de dificuldade. Agora, se tu termina a sessão, não termina, isso tu não vai ter controle nenhum, Mari. Né? O que importa é que o protocolo está feito. Um dia que ele está melhor, ele vai mais, o dia que ele está pior, ele vai menos. Então, assim, e isso Eu tem acho que eu estou muito nervosa com o protocolo, porque eu achei que eu fiz muita coisa, eu tentei tirar algumas coisas, mas e se eu tirar e não? Eu acho que tem que deixar, Mari. Se der, deu. O que não der, não deu. É o E que eu eu acho faço que. na prática, né? O que dá, deu, assim, a gente tenta, e o que a gente vê que não dá, a gente não faz, né? Não... É isso aí. Ô, Fê, eu fiquei pensando uma coisa, sabe? Depois que eu fiz essa aula, porque ali tu viu naqueles estudos que eles mantêm os 3 meses com um pouco com o ganho, né? E aí eu fiquei com receio desses 3 meses de achout não ser o suficiente e ter alguma intervenção, entendeu? Porque tu viu ali nos estudos que eu mostrei que vários mantêm o ganho, né? Até 3 meses. Não, Sim. eles mantêm assim, o que a gente vê lá na clínica? Eles mantêm, a maioria perde um pouquinho, mas eles não chegam ao que eles eram antes. Mas Mas eu isso não é sei, bom. É o que a gente quer ver bem esse efeito mas aditivo não que vai eles fazem. influenciar por eles estarem em grupo em momentos diferentes, né? Um vai receber a neuromodulação. Não sei Não, se você entendeu, porque a gente vai estar vendo a diferença, né? sim, a gente sempre vai avaliar o pré com o pós, então a gente faz esse Tá. delta para ver a diferença. Então, não interessa se
vamos escolher ali um instrumento. Ele começou com 10. Vamos dizer que quanto maior, melhor. Ele começou com 10, daí com o primeiro protocolo ele foi a 15. Ah, beleza. Aí 3 meses depois, você avaliou ele está com 14, vamos dizer. Mas não importa, daí importa o 14 com o final do tratamento, que vai a 21. Então, tu vai ver esse delta, entende? Não importa. Entendi. E eu não sei se tu estava com essa dúvida também, porque aquele slide que ela coloca daquele crossover, onde a gente vai intercalando os grupos, isso também tu pode conversar com a Jéssica, porque a Jéssica, lembra, Jéssica, que no teu mestrado foi criticado por isso, né? Depois do mestrado da Jéssica, que a gente começou a modificar todos os estudos. Então, no momento em que você embaralha os grupos, você perde essa, vamos dizer assim, essa interferência, né? Na verdade, foi a qualificação, prof, que foi assim, né? Era para sempre as grupos, né? Entendi. Não te preocupa com o valor pré e o valor pós. O que importa muito é o delta. O que a gente pode fazer depois de ver o número mesmo é lá no início e 3, 6 e 9 meses depois ver o valor final para ver o quanto esse cara melhorou independente do tratamento. Perfeito. Então dá para brincar muito com a estatística, entendeu? Com essa estatística. Tá, perfeito. Tá, fiquei mais tranquila então. Não precisa se preocupar com isso, tá? O que importa mesmo é a variação. É o delta, até porque tu vai pegar pessoas muito diferentes, muito diferentes. Então, tem gente que vai pontuar 5 e tem gente que vai pontuar 30. Se tu for colocar isso numa estatística, tu tá ralado, né, César? O César agora é a principal prova, ele está fazendo a estatística do doutorado dele, e a gente, se tu pegar os valores crus ali, absolutos, tu nunca vai achar diferença por causa da heterogeneidade dos pacientes. Agora, se tu fizer em cima do delta, que é o que faz a variação, César achou resultados lindíssimos, né, César? Ai, que bom. Sim, o delta foi que nos salvou, na verdade, assim, né? A gente acabou considerando, porque eu estou analisando questão bioquímica e variável funcional. Na bioquímica, eu fiz tudo com o delta de início e deixei o funcional com valores absolutos, não deu diferença estatística. Quando eu considerei o pré como 100% e o pós com uma variação para mais ou para menos desse 100%, aí começou a dar diferença estatística. E aí tu pode jogar tudo no mesmo bojo, porque todos partem do 100%, e depois a variação é que conta, e daí dá uma diferença bem legal. Ah, legal. Obrigada, César. Muito bem. Quem que levantou a mão aí? A Bruna, né, Bruna? E eu também. Não sei se a Bruna já... A Bruna levantou primeiro. A Bruna! Que eu ia te dizer, sabe que eu fiquei pensando, não sei se é viável, tá? E nesses grupos, se fossem colocados os pacientes, por exemplo, por atividade, tipo, intermediária, por exemplo, nível fácil, médio e difícil, entendeu? Com ajuste postural, unipodal, tandem, semitandem. Eu não sei se poderia ser assim, Fê. Sabe que eu pensei nisso? Ou não? É que a gente daí não vai ter um N muito bom, né, Bruna? Se fizer uma estratificação dentro, a gente já diminui muito para o cálculo estatístico. Então, é diferente tu rodar, sei lá, 20, 30 indivíduos juntos do que tu fazer uma estatística com 10 em cada grupo, tu me entende? Se a gente tiver um N gigante, tudo bem, dá para tu fazer essa estratificação, mas como não é a realidade, enfim, mas eu acho que isso não é o problema. O problema é essa sensibilidade que o fisioterapeuta vai ter de aplicar o protocolo conforme que o paciente consegue fazer, entende? Dentro da sua melhora. Isso não é uma coisa questionável, tá? Isso não é uma limitação, nunca vai ser, porque isso vai muito da sensibilidade de quem está tratando. Se a gente não tiver a sensibilidade de modificar o protocolo, ele não vai ter um resultado final, a gente vai ter isso no resultado final dele, né? E como tu tem prática, né? Como tu tá com essa galera aí há anos e vai continuar, então, assim, não me preocupo com isso, tá? Eu acho que isso só prejudica um pouquinho, Bruna. Se a gente tivesse, a gente vai trabalhar num centro clínico onde tem todos os pacientes lá à nossa disposição, a gente tem um N gigante, aí dá para fazer uma coisa lindíssima, né? Mas não é a nossa realidade, tá? Jéssica agora é a próxima, né? E depois o César. Isso? Acho que o César levantou a mão primeiro.
Então vai o César. Primeiro, parabéns, Maria. Acho que uma proposta está bem bacaninha, sabe? Acho que tá muito Obrigada, bacana. César. Talvez o que eu senti falta, daí eu não sei se é condizente com a tua realidade ou não, foi um embasamento do protocolo, né? Acho que talvez algum estudo que tenha um protocolo que tu possa te dizer que tu baseou por fulano de tal, Beltrano, enfim, para constituir teu protocolo, talvez seja importante para evitar alguma discussão na banca, né? E outra questão que me ocorreu, a gente analisou a percepção subjetiva de melhora dos indivíduos, né? A questão de quanto eles percebem que eles melhoraram numa escala Likert bem simples, assim, de 0 a 10, após a intervenção, quanto que eles se sentiram em termos de bem-estar. No caso, usei 2 variáveis. E os resultados foram bem legais, assim, talvez seja interessante instituir também uma autopercepção dos pacientes após cada tipo de intervenção, né, em relação... Eles trazem bastante, sabe, César, lá na clínica, assim, a percepção deles, no final a gente até anota, assim, o que vocês sentiram de melhora, eles trazem. Então é legal, porque às vezes eles trazem até outras melhoras, não só motoras, né, como visual e de tontura, muitos relatam diminuição na tontura que eles sentem, né? Então, é legal essa ideia. Talvez seja interessante instituir, assim, vai dar pano para manga na nossa discussão, assim, Mari, pede para o César te passa depois. Me passa, César, para eu dar uma olhada. Vou pedir sim. Obrigada, César. Jéssica. Bom, parabéns, Mariana. Muito legal o teu projeto. Fiquei com algumas curiosidades, assim, sobre a patologia e outras coisas, mas depois eu converso contigo. Claro! Quanto ao nosso projeto, o nosso também, a gente fez o protocolo e a gente estratificou, né? Então, nível fácil, moderado e difícil. E o que a gente notou é que, no início, a gente pensou, vai começar no fácil, vai para o moderado e vai para o difícil. Mas, no Parkinson, chegava dias que eles já estavam lá nos exercícios moderados e naquele dia especificamente ele tinha que voltar lá para o nível fácil, né? Então, é uma característica do paciente neurológico, né? A gente tem que levar isso em conta. Exatamente, gente. Eu acho que esse teu medo é real mesmo, né? De tu não saber o que fazer ali na hora. Então, se tu tiver tudo bem planejado, fica mais fácil, né? E a gente usou o Borg, né? Para ir quantificando, né, o cansaço deles também. Isso eu também acho legal, sabe, professor Fernanda, do Borg, porque alguns trazem mesmo a fadiga, né? Então a gente teria pelo menos um parâmetro. E uma curiosidade, eu não entendi ali, a parte que tu vai fazer só a fisioterapia vai ser o mesmo protocolo da fisioterapia e o aparelho? Mesmo protocolo. Tá. E o aparelho, ele não tem, não dá interferência com a esteira, coisa assim? Não, nada. Que bom. Ele só, o paciente, ele é bem bom, porque a gente coloca ele pendurado, a gente tem na pochete, assim, aí a gente coloca ele pendurado e aí a gente consegue trabalhar. Às vezes acontece do fio dobrar, mas aí o aparelho avisa e tu vai. Ele é bem tranquilo, assim, se um dia vocês quiserem conhecer. É estranho, né, Mari? Porque eu fiz uma sessão de neuromodulação, assim, tu não sente nada, sabe? Nada. Sim, a paciente que eu apliquei hoje, ela achou que eu não estava aplicando. E depois ela sentiu uma coceira, porque é uma intensidade muito baixa, né? Não é que nem um fez que a gente sente ali, né? A Fernanda botou, é muito baixa, né? Mas depois ela sentiu uma coceira muito grande, ela está coçando muito. E não daria para usar um placebo nesse caso? A gente pensou, né? Assim, o Chan, a gente ficou... É um pouco mais chatinho, porque o aparelho, ele vai fazer um apito. Então, e outra que, como eu tô com poucas pessoas, a minha sócia vai ajudar ela vai fazer as avaliações, né? Então, eu quero que ela seja cegada, então é mais difícil. Ela perdesse o cegamento ali, né? Porque ele ia fazer o barulho e talvez ela ouvisse, né? Então... E o Chan já está bem descrito também, Jéssica. Por isso que a gente resolveu fazer esses 3 grupos, porque ainda não tem da fisioterapia. Isso e é o Chan já tá importante falar, né? Nenhum desses estudos que eu mostrei para vocês, por incrível que pareça, fez fisioterapia junto, né? O que não dá para entender, né? Eu e a professora Fernanda, a gente pensa, como é que pode, né? Eles estão estimulando, né, o cerebelo e o paciente está ali parado, né?
Mari, vai vir, tá? Vai vir. Pode ter certeza que os grupos já estão estudando. Uma coisa importante é tu entrar no Eu Clinical Trial. Não entrei, tem algum cadastro de algum projeto assim? tem um acontecendo no Rio, só que assim, ó, ela avalia controle postural, ela botou controle postural ali, eu acho que eu até sei quem é ela, tá? Porque ela é lá da NAPEM, lá onde eu fiz o curso. E eu posso até falar com ela, não vejo problema. Mas os desfechos dela, ela avaliou, o que ela avaliou controle postural? Aí eu vou ver de novo, mas ela não usou o mini best. O importante é que a gente faça desfechos diferentes, né? Se tu já encontrou, enfim, Ela porque tá vir, né? fazendo fisioterapia, mas os desfechos dela são diferentes. E o outro é aquele que eu te falei lá, que é o que eu conheço também, o Rodrigo, lá do Recife, mas ele viu marcha. E que aí, então não. Eu entrei no Clinical Trials no final de semana. Isso é importantíssimo, assim, a gente sempre ficar acompanhando, tá? Tá bem. Mas Quem publica bastante é o pessoal desse Venus e da Borroni, mas não tem nada deles aí. Fran, depois a Lorena. Na verdade, é uma dúvida. Nesse período, vão ficar só contigo? Eles fazem outras atividades? Vai ter algum controle? Não sei se isso. Ótima pergunta, Fran. Vai ser, eu não sei, né, Fernanda, a gente conversou sobre, eu não me lembro se a gente conversou sobre isso, mas eu acredito que eles vão ter que manter a normalidade, né, Fernanda? Tu tem que conversar com eles bem, que é um período assim, ó, que eles vão ficar contigo 3, 6, 9, vai dar uns 10 meses e pouco, assim. Tu tem que explicar bem que é importante. E que é importante eles não inventarem nada no meio do negócio, né? Então, assim, não, tô fazendo fisioterapia, tá bom, tu vai continuar com a tua fisioterapia, tu vai continuar com as tuas atividades, Não mas vai não inventar de caminhar toda nada. semana. Então, assim, isso é uma coisa que tu tem que ter controle, sabe, Mari? Eu sei que a gente não tem todo o controle, mas assim, ó, é meio fazer uma lavagem cerebral. Olha, tu tá participando de um estudo muito importante, a gente quer ver se esse tratamento realmente funciona, é importante para ti, porque é embasado nele que eu vou seguir aqui na clínica com determinado Não pode método. influenciar, né? Ele fez alguma atividade, foi lá contigo, já foi cansado, aí, né? Penso eu. Não, mas no dia da neuromodulação, a gente assim, normalmente nos protocolos a gente suspende tudo, a gente pede para suspender tudo, porque O problema é o washout, né? Os 3 no meses washout, ali. é que no washout é muito difícil, né, para eu falar para eles não fazerem nada, né? São pacientes. Não é não fazer nada, é manter o tratamento que eles estão Manter a fazendo. físio, né? Não, eu comecei a fazer crossfit no meio. Brincadeira. Mas assim, É que eles não, né? inventam. Não pode. Tá? Eles inventam. E isso é uma coisa que tem que estar no projeto, tá, Mari? Escrito. Então, Tá. tem que anotar isso que é bem importante. Porque depois também eu vou saber a frequência que eles fizeram por exemplo, de fisioterapia no washout. Também dá para Sim, esse é um dado que a gente tem que coletar. Lorena. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Lorena. A Eu gente já conheço a Mari, o pai que da ela... Lorena lá na CD, adorei ver É, ela. Pessoa muito especial para mim. ele gostava muito de ti também. Eu não entendo nada de estimulação Não, mas não te preocupa, Lorena. A maioria das neuromodulação é mais uma pergunta assim de ignorância minha, mas assim, como é que tu sabe que a neuromodulação está fazendo efeito ali? Como eu não conheço aparelho nem nada, assim, eu fiquei bem curiosa assim para saber. Assim, a gente vê pelos desfechos, mas assim, quando a gente está com o eletrodo ali, o aparelho, ele mostra ele não deixa começar, por exemplo, se eu tô com uma resistência de cabelo muito grande, ou se não tem muito soro fisiológico, ele não deixa nem eu começar a sessão. Né? Não deixa Entendi. começar Então tem um sensor assim que permite, que ele te sinaliza. Exatamente. Ele analisa quanto e só deixa começar quando está com uma resistência mínima que tem que ser de 5K. Isso é importante colocar, acho que está no meu projeto. Então, ele tem que, né, chegar a 5K para ele conseguir, né, passar a corrente de uma forma... E se não... E aí aquilo, se o cabo se desconecta qualquer coisa, ele avisa. Então, ele para.
E aí, em relação aos desfechos, né, que a gente também está vendo os resultados, né? E mais uma pergunta, assim, eu não sei como é que é a progressão dessa doença, mas, assim, por exemplo, tu vai fazer o washout e aí na etapa seguinte tu vai reavaliar pelo SARA, se ele, Isso, por exemplo, tiver progredido muito, assim, como é que vai ser esse eu critério, vou assim, de refazer todas permanência? aquelas avaliações. Então, todas aquelas avaliações que eu mostrei para vocês vai ser feito no início do protocolo e no final. Aí vai ser feito o washout, todas vão ser feitas no início e no final, né? E se ele passar para grave, por exemplo, ele continua no estudo, quer dizer, vai valer o que está no início do estudo ou o que está, como é que a progressão da doença, assim? Ele vai. Alguns vão progredir, né? Eu só não sei se eles chegarem num estado grave. Eu não pensei nisso. Foi interessante. Eu não sei como Eles é que chegarem num é a estado, por progressão. exemplo, de não, né? Daqui a pouco não conseguir caminhar, né? Sim. Aí a gente vai ter que pensar, né? Mas eu acho que assim, se mantém no estudo e, Uhum. de novo, se adapta ao protocolo, Ao né? protocolo. Até para ver se com o passar Se do tempo melhora. eles E a conseguem pelo Sara menos amenizar, né, o processo. A gente Claro. só exclui em caso de, assim, aconteceu alguma coisa, enfim, né? Mas senão a ideia é continuar, por mais que a doença progrida. E às vezes é uma coisa importante. Às vezes, o simples fato de você manter uma avaliação 3 meses depois já é um ganho, né, para eles. Claro. E não te É esquece. isso que eu não falei para vocês, mas se vocês observarem ali, achei esse dado bem importante, assim, que eu acho que é um desfecho muito importante para eles, que é eles na escala SARA, os pacientes ataques eles pedem 4 pontos por ano. E o que a gente tem visto naqueles estudos, eu não sei se vocês observaram, mas o ganho com a neuromodulação, ela vai de 2 a 4 pontos. Então, imagina, a gente está ganhando um protocolo de um ano. Então, se realmente funciona, talvez essa teoria aí, ela segure bastante, Ela né? segura. Porque E uma coisa importante, a pré-avaliação, a segunda vez que tu vai fazer a intervenção nele, a tua pré-avaliação, ele é um follow-up do teu primeiro tratamento, tu entende? Então, a gente une duas coisas, é um follow-up, mas é uma pré-avaliação para o teu segundo tratamento também. Porque eu já vou saber o quanto ele perdeu ali, né? Se ele perdeu ou não. Ou se ganhou, né? Ou se ganhou, ou se manteve, então o follow-up também a gente vai ter, né? Que é bem importante, tá? Tá. Fica bem fechadinho. Obrigada, Lorena. Tati. Oi, tudo bom, Mari? Tudo. Parabéns, bem interessante, bem legal teu estudo, assim. Não, eu ia falar porque a TDCS ela tem um efeito acumulativo, né? Porque depois que terminou, ela continua atuando, né? Esse é o diferencial, né, do uso desse tipo de corrente. E só fiquei na dúvida ali no grupo aquele a TDCS vai ser simultâneo, usado junto, fazendo a físio e tá, legal. Vai ser. Isso aí que eu fiquei, se era primeiro a neuromodulação e depois a físio. Não, é junto. E nós vamos continuar para eles não fazerem tão pouco tempo de físio, né? E claro que a Fernanda disse, né? Vai depender de cada um, se estiver muito cansado, fazer meia hora, né? Então, mas a ideia é a gente continuar para não ficar só nos 20 minutos da neuromodulação, né? Porque fica aquele tempo ali, né, e podendo trabalhar, né, fazendo a físio, perda de tempo, né, e eu acho que pela doença, já é uma doença, né, ela já é neurodegenerativa, né. Com certeza, só vão se beneficiar, né. Aí é só dosar a questão do cansaço, né, mesmo. É uma curiosidade, tu usa a TheraBand para aprender? Não, sabe que eu uso? A gente fez um cinto, Tati. Para aprender é bem chatinha, a espinhal, a do cerebelo, a gente tem uma tira com velcro, que prende. Tá. A que a gente se preocupou mais foi da espinhal, né? Aí, o que eu faço? Eu aprendi lá no curso, quando eu fiz o curso na PEN, eu coloco o eletrodo, coloco fita crepe e a gente ainda fez um cinto. Então, a gente fez um cinto igual da cabeça, do tamanho deles, regulável ali, né?
que fecha, né? A gente consegue regular e a gente coloca ali. Então, a gente segura bem, porque é o nosso medo ali, porque como a gente está fazendo exercício e está na medula, né, ali na região espinhal, é muito fácil dele sair, né, e perder o contato. Sim, sim, e com a faixa que acompanha, uma faixa que não dá uma estabilidade. Mas se tu tiver alguma né? outra ideia, porque tu tem experiência também. Eu uso com Teraband, eu faço uma gambiarra. Com Teraband, ó. Funciona. Aí eu fiz as furações, dá para fazer. Aí tu faz as furações, tem gente que faz até com aquele furador, sabe? Isso, tem gente que faz, né? Mas tem da Merkur, sabe aquelas adaptações da Merkur para lápis? Que tenha uma cruz? Sim, aquilo eu acho genial se eles fizessem um pouco mais grosso, assim, sabe? E maior, comprido, eu acho que prenderia super bem, só tem que cuidar com o cabelo, assim, para não. Mas Mas assim, tá dando certo ali. A gente acabou usando assim e tá dando certo. E é 5x5 ou 7x7? 7x, assim, a gente usa 7x5. 7x5, tá? Né? Só que assim, ó, nos últimos, a 7x5, que é o tamanho do eletrodo, tá, pessoal? O do cerebelo 7x5, só que nos últimos estudos ali, que teve 2 que usaram, que indicam que o da coluna seja 8x6. Eu não tenho 8x6, mas eu vou ter que ver, porque se a gente for trocar, é o que eles dizem que é mais efetivo para essa montagem cerebelo-medula. Então, a gente até tentou agora, só que a gente não acha a esponjinha, porque é tudo meio difícil, né? Assim, não difícil, mas tem que procurar, tem que falar com os fornecedores. Mas qual é a marca do teu? NKL. Ah, tá. NKL, é o que eu tenho também. Eu vou falar com eles. Quanto mais perto, assim, de ajudar, melhor. Pra gente, mas eles conseguem, tu consegue com eles. Que, Tati, não ouvi. Não, agora eu não falei nada, acho que foi um... Ah, tá. Mari, mas eu acho que é isso. Eu acho que fechamos. Vamos tocar, então. Vamos tocar ficha. Me manda um WhatsApp amanhã, tá? Por favor, pra eu não esquecer. Que aí eu quero começar a orientar para a gente começar a escrever o projeto. Tá? Perfeito. Que daí tem que submeter tem que submeter para a plataforma lá, CEP, aquela coisa toda, depois tem que cadastrar no Clinical Trials, e aí vamos seguindo, tá? Mas daí a gente conversa melhor, eu te oriento. Mas eu acho que tá bem fechadinho, acho que tá bem redondinho. Acho que é isso aí, né? Acho que tá, parabéns, assim, acho que conseguimos chegar num senso comum aí. Um senso comum, perfeito. Verdade. Então tá, gente, muito obrigada, viu, pela opinião de todos aí, foi bem importante. Então tá, galerinha. Outra coisa, eu vou colocar ali no grupo o cronograma atualizado, tá? Mas nosso próximo encontro não é quinta que vem, é no outro, que é dia 25, tá? E aí, segundo o nosso cronograma ali, a Duda vai dar uma aula sobre o EndNote, tá? Para vocês, assim, sobre organizador de referências, enfim. Mas eu também vou colocar no grupo, amanhã, os artigos para o grupo 1, para o grupo 2 e para o grupo 3. Lorena, eu vou ver, eu vou te encaixar num desses grupos, depois eu te falo ali, tá? Claro. Daí a galera vai te explicar certinho o que é para fazer. E daí eu já vou encaminhando os artigos para vocês irem lendo e dando uma olhadinha para a gente começar a trabalhar mês que vem daí, tá? Tá bom. Então tá, galerinha. Bom revê-los, tá? Até na outra semana. Beijo, Até. boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.